Bom dia. Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor te abençoe no entrar, no sair, no levantar e no assentar. Deus é fiel, querido. Deus é fiel, minha querida. Não desanime, não olhe para trás, não olhe para o lado, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Busca no Senhor a sua força, busca no Senhor a sua direção. Contempla a presença do Senhor no teu caminhar. Busque, peça para Ele para te conduzir, para lhe mostrar o caminho da salvação. Jesus te ama. Jesus te ama e não quer que você pereça, mas que venha o conhecimento da verdade e seja salvo. Salvo da perdição eterna, salvo do lago de fogo e enxofre, salvo da maldição, salvo das obras infrutíferas da carne, salvo da destruição eterna. Porque todo aquele que entrega a sua vida, que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, herda a vida eterna ao seu lado. Porque existe dois caminhos. O caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho da perdição, que é quando nós decidimos recusar, não aceitar, não buscar, não ouvir a voz do Senhor e andar da mesma forma e fazer o que queremos e sermos quem somos e dizermos: eu nasci assim, cresci assim, aprendi assim e vou viver assim. Então, muitas das vezes, algumas pessoas acham que Deus poderia fazer alguma coisa. Ei, a decisão é nossa. Nós temos que decidir se buscamos ou não, se queremos ou não, se entregamos ou não, se recebemos ou não a esse Senhor, a esse Deus tremendo, a esse Deus maravilhoso que transforma as nossas vidas. Nós não podemos esquecer que o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo foi transmutar, foi mudar a água em vinho, e um vinho de melhor qualidade, um vinho que trouxe exortação para o dono da casa, porque quando entendido, quando o mestre Sala prova, ele vai até ele, lhe dar os parabéns e dizer para ele que não entendeu, porque geralmente, todas as vezes que alguém dava uma festa, primeiro era entregue vinho bom. Quando as pessoas já estavam fartas, já tinham comido e bebido o suficiente para não saber mais diferenciar entre o bom e o ruim, aí se colocava o vinho de menos qualidade. E o mestre Sala ali, quando ele reconhece o sabor do vinho perfeito, ele vai lá e dá os parabéns, porque ele pensa assim: nossa, e ele, em vez de colocar o vinho bom primeiro, ele colocou o vinho inferior e colocou o vinho de melhor qualidade depois. Ele honrou os seus convidados, quando na verdade quem estava honrando a casa, quem estava honrando a festa era o Senhor Jesus. Por isso que a palavra diz que os serventes o sabiam o que tinha acontecido. Então eu quero te dizer nessa manhã, eu quero te dizer neste dia de hoje, não desanime, não olhe para o lado, não olhe para trás, coloca a tua esperança, a tua fé naquele que vive, naquele que reina, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que deixar que Ele nos direcione. Batalhas teremos, lutas e adversidades, como sempre teremos. Enquanto estiver sobre a face da terra, passaremos por todo tipo de luta. Sabe por quê? Porque o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai no quintal do injusto, mas também cai no quintal do justo. O Deus, ele faz brilhar o sol sobre a cabeça do ímpio e sobre a cabeça do bom. Mas o Senhor faz isso porque ele não faz acepção de pessoas. E ele não quer que ninguém pereça, mas ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Porque o desejo dele é que o homem se dobre diante da sua presença, entregue a sua vida nas mãos dele e volte a ter um relacionamento sincero com ele. E volte a entender que ele é dono de tudo, que ele sabe o que faz. Que mesmo nas horas mais difíceis das nossas vidas, ele sempre esteve presente. Ele nunca se apartou, ele nunca nos desamparou. Ele está sempre conosco, como ele prometera que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então eu quero que você medite nesse salmo. Entrega teu caminho ao Senhor. Busque a sua face e entra para a presença daquele que vive e daquele que reina, porque ele é consolador, ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido e tem pensado. Ele faz o extraordinário, ele abre porta em lugares que sequer tem paredes, ele
faz com que o cego tenha visão, o surdo tenha audição, o mudo volte a falar, e aquele que tem o coração de pedra tenha o coração transformado no coração de carne, e aquele que é duro para reconhecer a verdade se prostra diante dele, porque a palavra do Senhor ela é fiel, e ela diz que toda língua, toda pessoa que tem fôlego de vida confessará que Jesus é o Senhor. Mas como vai ser esse confessar? Confessar com amor, com entrega, com gratidão? Ou confessar no meio da turbulência, sabendo que Ele é Senhor e você perdeu a oportunidade? Né? Vai ter diferença. Todos vão confessar. Mas como é que você vai confessar o Senhor? Se rendendo? Se prostrando? Abrindo seus olhos e confessando Ele e buscando a face dEle para que Ele entre e governe a sua vida? Ou reconhecendo que o tempo todo você esteve errado e que a sua oportunidade foi perdida? Entrega teu caminho ao Senhor. Busca a sua face. Deixe Ele guiar a sua vida. Deixe Ele mudar a sua história. Jesus te ama, querido. E Ele quer entrar no teu coração. Eu sei que a dor, o sofrimento, a perda, a situação adversa, ela dói, ela cega. Ela faz com que o nosso coração se endureça. Mas depende de nós escolher ficarmos assim ou permitir que o Senhor nos cure, nos sare, nos trate. Não porque o Senhor tem limitação, não porque o Senhor não possa fazer, mas é porque Ele é fiel. Ele nos deu ali o direito da escolha. E eu te convido a escolher estar no centro da vontade do Senhor, a buscar a sua face e a permitir que Ele te cuide, que Ele te trate, que Ele te levante, que Ele te limpe, que Ele te restaure, que Ele te purifique, que Ele te santifique. Porque o sangue de Cristo é que nos purifica e que nos santifica. Então busque a face, busque a presença daquele que tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares, sobre tudo que neles há. Vamos meditar um pouco no Salmo? Vamos ler? O Salmo 37 diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. E ele fará sobressair tua justiça como a luz, o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegado o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhe entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta,
e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal, faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a semente dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala o juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espera ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim deste homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. E ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Confia no Senhor, confia no seu poder. Medita nesse salmo no dia de hoje. Leia cada versículo para que ele fale ao teu coração. Porque Deus é fiel, querida. Assim como Davi está descrevendo o que ele aprendeu durante a sua caminhada, durante a sua vida, o que ele observou, que sim, existe sim aquelas pessoas que parecem que merecem tudo de ruim, parece que isso acontece tudo de bom, mas ele lembra que o final delas é triste. Porque aquele que está sem Deus, morre sem Deus, perece. Mas aquele que anda nos caminhos do Senhor, ainda que passa por tempestades, ainda que passa por adversidades, o Senhor é com ele. O Senhor livra, o Senhor guarda, o Senhor abençoa. E mesmo que morrer em meio à tempestade, Deus o leva consigo para morar na sua eternidade. Então espera no Senhor, confia nele e entrega seu caminho ao Senhor e peça para ele governar, conduzir e abençoar a tua vida. Se você me ouviu até aqui, eu agradeço pela sua atenção. Peço a você que continue lendo esse salmo no dia de hoje. Declare ele sobre a tua vida para que você seja transformado pela palavra da salvação. E quero te pedir, deixe seu like. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais ou para aquela pessoa que você acha que necessita hoje ouvir a palavra do Senhor para trazer consolo e conforto ao seu coração. E se você ainda não se inscreveu, o objetivo desse canal é levar a palavra que cura e que salva o coração do aflito, do necessitado, do angustiado, do oprimido, daquele que está sofrendo, daquele que precisa saber que o Senhor existe e é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Então eu peço a você, se inscreva, nos ajude a propagar o evangelho da salvação, nos ajude a fazer o ID do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia de hoje, que você seja uma bênção. Faça a vontade do Senhor na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, e Deus te recompensará. Que o Senhor te abençoe. Fique na graça e na paz.